Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui diretamente ao vivo para estar compartilhando na mensagem de Deus com todos vocês que me acompanham nas redes sociais. É uma mensagem de edificação para as nossas vidas. Que Deus venha abençoar a sua vida através dessa mensagem. Eu posso falar com você que a glória de Deus, o poder de Deus venha trabalhar através de você por intermédio desta palavra. E o texto que eu quero compartilhar com você é um texto que Deus colocou no meu coração. É um texto bastante edificante, é um texto evangelístico, no qual Jesus evangeliza uma mulher samaritana. A gente não tem dimensão, até eu mesmo não tenho às vezes noção do quanto significante é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer, lá no livro de Romanos, no capítulo 14, se eu não me engano, capítulo 15 do livro de Romanos, versículo 4, ele diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Enfatizando que Paulo ele diz que tudo que antes foi escrito, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E o próprio Paulo também diz que lá na segunda epístola ou carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir em justiça. Então, a palavra de Deus, o que eu quero estar enfatizando com esses dois versículos que eu citei, sobre a veracidade da palavra de Deus, a fidelidade da palavra de Deus, é que ela sempre é proveitosa, ela sempre traz um resultado, ela sempre tem algo proveitoso para extrair, para nos ensinar. Eu tinha um professor de teologia, no qual ele diz sobre a palavra, ele diz que a palavra de Deus é como se fosse um poço fundo, onde o nosso balde é pequeno, a nossa corda é curta. A nossa corda é curta. Então nós jamais vamos alcançar as profundidades das riquezas que estão escondidas em Cristo. A Bíblia também chega a dizer na carta aos Colossenses que inescrutáveis são os pensamentos de Deus. Ele fala acerca da sabedoria. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. O meu professor Eliseu, ele também chega a dizer que as maiores mensagens que o homem pode ouvir ainda não foram pregadas. Por mais que nós temos grandes pregadores da atualidade que revolucionaram o cristianismo e que trouxeram novamente os princípios eternos quando a degradação da religiosidade tentou apagar o brilho do evangelho, e Deus usou homens de Deus para trazer de novo os princípios eternos de Deus, como Martinho Lutero, como Jonathan Edwards, como John Wesley, como o irmão dele, Victor Wesley, se eu não me engano, e outros tantos que Deus utilizou e agiu por intermédio da vida deles para enfatizar a veracidade da palavra de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então o texto que eu quero compartilhar com você se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de João, no capítulo 4. A gente vai aprender várias coisas através da extração desse texto, vários ensinamentos, lições que Deus tem a nos ensinar por este meio de evangelização de Jesus Cristo para aquela mulher samaritana. Então vamos ler. Por isso, Evangelho de João, capítulo 4, verso 1. O epígrafo é: a samaritana encontra o Messias,
A minha Bíblia, a minha versão é a King James, atualizada. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso acontecera por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhes respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pede a beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Dentro do contexto histórico e cultural da época, a gente pode ver e extrair vários ensinamentos a partir desses poucos versículos no qual eu li. E a gente pode ver sobre o meio no qual Deus utilizou a evangelizar aquela mulher. A gente pode citar primeiramente que Jesus, ele tira a atenção dele mesmo. Por quê? Porque o João começa a enfatizar e a dizer que, ouvindo os fariseus que Jesus batizava mais discípulos do que João Batista, por mais que ele mesmo não batizava, Jesus parte da Judéia para a Galiléia. Ou seja, Jesus ele sai do foco, ele sai de cena, ele deixa João Batista cumprir o seu ministério, cumprir o seu chamado, e ele procura uma nova perspectiva de utilizar os seus dons. Por quê? Porque ele honrava o ministro, o profeta daquela geração. Ele sabia, juntamente com João Batista, sabia que Jesus era maior do que João, que Jesus ele tinha mais autoridade do que João, que Jesus ele atraía mais pessoas do que João, mas Jesus se oculta por um determinado tempo. Jesus diz: não é chegada a minha hora, deixa ele cumprir com o seu ministério, deixa ele fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer, e eu vou focar para outros lados. Deixa João evangelizar os judeus, que eu vou evangelizar aqueles que ainda não foram evangelizados. Jesus parte para Samaria, Jesus parte para a mulher samaritana, Jesus parte para os perdidos, enquanto João ele tenta reconquistar e trazer de volta os judeus que não conheciam exatamente as profecias que revelavam o Senhor Messias, que era o próprio Jesus Cristo. A primeira lição que a gente pode extrair é justamente: Jesus respeitava as autoridades eclesiásticas daquele tempo. Jesus respeitava as autoridades, e é uma lição que nós podemos ver nos dias atuais, que hoje essa geração não tem mais respeito pelas autoridades eclesiásticas, não tem mais respeito porque tem trabalhado há muitos anos no Evangelho de Cristo, não tem mais respeito por pessoas que têm se dedicado a vida inteira para cumprir o chamado que Deus tem chamado ele para fazer. Novatos, crianças, adolescentes, imaturos na fé, que pensam só porque estudam um pouco de teologia, que pensam que só porque conhece alguns textos ou tem um certo conhecimento da Bíblia, pensa que pode excluir os seus líderes, pensa que pode sobressair contra aquelas pessoas que já vêm com histórias há muito tempo, e não tem mais se submetido, não tem mais respeitado a sua liderança. Glória a Deus. Pessoas que não têm mais respeitado a sua liderança. Pessoas que têm deixado a obediência e quer sobressair sobre as suas lideranças. Lá no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, versículo 14 ao 15,
fala a respeito de Jesus sendo batizado pelo próprio João Batista. Jesus chega aonde João Batista para ser batizado, e João Batista: não, tu vens a mim, eu que careço ser batizado por ti. O próprio João Batista fala que ele que carecia ser batizado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, mas Jesus, pelo um ato de humildade, submissão e obediência a Deus, ele diz: não, que seja assim, para que venha a ser cumprida toda a justiça de Deus. Por mais que Jesus pudesse ser o Filho de Deus, o Messias prometido, Jesus se submetia à palavra de Deus. Jesus se submetia às profecias dadas por Deus. E esta geração, ela não tem se submetido às profecias, elas não têm se submetido à vontade de Deus, e tem e querem fazer a sua própria vontade, e querem fazer a sua própria justiça. Tem achado coisas onde não tem, e tem voltado o seu entendimento, voltado as suas questões para aquilo que é particularmente seu, para aquilo que ele acha que é certo, para aquilo que ele acha ser a melhor opção, a melhor escolha, onde a melhor base que nós podemos encontrar para se referir, para se basear é a própria palavra de Deus. Hoje a gente vê pessoas que estão querendo mudar o contexto da palavra de Deus, mudar o sentido da palavra de Deus para trazer benefício próprio, para satisfazer as suas próprias vontades. Jesus não buscava prestígios e honra humana. Essa é a segunda lição. Jesus jamais buscou prestígio e honra humana. Jesus sempre foi uma pessoa humilde. Jesus sempre enfatizou a humildade. Foi assim quando os seus discípulos brigavam entre si a respeito de quem seria o maior no reino de Deus, que quem poderia se assentar ao lado de Jesus Cristo na glória, no seu reino. E Jesus disse assim: aquele que quiser ser o maior entre vós, que seja o menor, e aquele que quiser ser grande, que sirva a todos. Jesus sempre enfatizou a humildade como princípio de exaltação. A humildade. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda, porque aqueles que querem ser grande, eles são abatidos por Deus, mas aquele que se humilha diante de Deus, esses são honrados por Ele mesmo. A Bíblia chega a dizer também, o apóstolo Tiago, ele chega a dizer que Deus, ele exalta os humildes e abate os soberbos. Aleluia. E uma dos exemplos que nós podemos citar a respeito que Jesus nunca procurou prestígio, nunca procurou honra humana, se encontra lá no Evangelho segundo Mateus capítulo 4, na tentação, onde Jesus Cristo é atentado pelo próprio Satanás. A Bíblia, ela diz que Satanás chega diante de Deus e põe ele no alto, no cume do templo, e diz: ó, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos Deus dará ordem a teu respeito, para que não tropeças em palavra alguma, em pedra alguma. Satanás usou o texto do salmista no número 91 para querer tentar Jesus Cristo, porque Jesus, ele se lançando do templo para baixo, todos os judeus iriam ver os anjos protegendo o Messias, iria ver os anjos guardando Jesus, iria ver os anjos descendo rapidamente para segurar Jesus. Ou Jesus mesmo, por ele ser Deus, ele poderia voar ali naquele momento, ele poderia sobrevoar o ar, ele sendo Deus, porque ele mesmo andou sobre as águas. A gente vê Jesus andando sobre as águas. Jesus teria poder para sobrevoar o ar naquele momento e fazer a vontade de Satanás e mostrar para todos ali que ele era Messias. Mas Jesus, ele de maneira nenhuma se baseou no seu poder, na sua autoridade, na sua força, para querer se mostrar e para querer impressionar as pessoas. Jesus, ele queria ser reconhecido não pelos milagres que ele fazia, mas pela palavra no qual ele falava de verdade,
de justiça, e por aqueles que crê na sua palavra viesse ser salvo, não porque ele operava muitos milagres, mas porque ele falava, e quem crê nas suas palavras são transformados por ela. Quem crê na sua palavra é salvo por ela. Isso foi a vontade de Jesus Cristo. Jesus não queria ser reconhecido pelos seus milagres. Era necessário que Jesus fizesse milagres, era assim, porque o ser humano precisava. O ser humano decaído, estava enfermo, estavam doentes, estavam passando por momentos difíceis, e Jesus teve que mostrar o seu lado divino para aquelas pessoas, trazendo milagres e maravilhas, porque aquela geração estava decadente e estava dependente de uma operação divina nas suas vidas. Glórias a Deus. Entrando no texto, ainda, a Bíblia diz que Jesus foi para a Galileia, sai da Judeia e vai para a Galileia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar a Samaria. Jesus, ele não atravessou a Samaria porque era a única opção. Jesus, ele não foi pelo caminho de Samaria porque era um caminho mais próximo. Pelo contrário, havia outras rotas para Jesus traçar para ele chegar na Galileia. Ele poderia ir pelo lado leste do Rio Jordão. Ele poderia ir encostado por outras regiões, mas Jesus, ele preferiu passar por dentro de Samaria. Jesus preferiu passar num caminho onde era necessário que ele passasse pela Samaria, porque ele tinha um objetivo. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma missão, Jesus tinha uma pessoa, Jesus tinha algo para fazer ali em Samaria, não necessariamente dentro da cidade, mas ali nas suas redondezas, na vida de uma pessoa, na vida de uma mulher, na vida de alguém que ninguém dava nada por ela, mas Jesus, ele vai até no encontro desta mulher, na hora prevista por ele, no tempo dele, aonde ele já estava decretado, já estava marcado o encontro dele com aquela mulher. Assim Jesus, ele tem o tempo certo, ele tem o horário certo, ele tem em seu cronograma um momento exato para ele se encontrar com determinadas pessoas. Hoje a gente vê pessoas caindo, pessoas negando a Cristo, pessoas se depravando e vivendo em um estado espiritual totalmente desgraçado perante os olhares de Deus, contamináveis, pessoas abomináveis, pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Mas Jesus tem o seu tempo certo para tratar na vida dessas pessoas. Jesus tem um momento exato para alcançar essas vidas. Talvez essas pessoas estão perdidas aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus, nunca despreze uma pessoa que aos nossos olhos possam estar irreconciliáveis, mas aos olhos de Deus, Deus tem algo para realizar na vida daquela pessoa. O nosso trabalho é levar a Cristo, o nosso trabalho é pregar a Cristo, o nosso trabalho é mostrar a pessoa de Cristo através do nosso comportamento e através das palavras que Ele tem nos revelada por intermédio da sua Escritura e do seu Espírito Santo. É na demonstração de amor. Jesus tinha outros caminhos para chegar a Galileia, mas Jesus decide passar por Samaria. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela continua e fala que Jesus, ele chegando ali à fonte de Jacó, Jesus, ele cansado, ele se assenta à beira do poço. Isso acontece por volta da hora sexta. Então, o que eu consigo tirar daí? O que eu consigo aproveitar disso? Jesus estava cansado. Jesus, ele vinha de uma viagem. Jesus já estava ensinando há bastante tempo. E ele senta à beira do poço para descansar, enquanto seus discípulos iam comprar comida numa cidade próxima dali. Mas Jesus, mesmo cansado, Jesus não abandona a sua missão. Jesus não abandona o seu foco. Jesus tinha um foco para se cumprir, aleluia. Jesus tinha uma missão para ser ali efetuada. E Jesus, cansado, por mais que o seu cansaço físico pudesse
trazer fadiga para o seu corpo, mas dentro dele ele sabia que ele tinha uma missão a realizar. Sabe o que eu quero dizer para você nesse momento? É que por mais que teu corpo físico esteja cansado, por mais que você venha dizer que não tem mais força para prosseguir, olha para a missão que Deus te deu. Qual é a missão que Deus te deu? Qual é a missão que Deus te revelou? Qual é o propósito que Deus colocou no teu coração, na tua vida para realizar? Será que não é a libertação de alguém da tua família? Será que não é a cura através de orações de alguma pessoa? Será que não é mesmo a pregação do evangelho ou a adoração através de louvores a Deus? Qual é a missão que Deus designou para a tua vida? Qual é o destino o chamado no qual Deus revelou que você deva exercer? Por mais que você esteja cansado, continua, prossiga e faça aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer. Não desista, não deixe que as fraquezas, não deixe que o cansaço, não deixe que a tristeza, não deixe que a angústia, não deixe que a luta venha impedir de você salvar alguém para a glória de Deus. O maior propósito de Jesus em estar ali na beira daquele poço era salvar uma vida perdida. E também é assim na tua vida, também é assim na minha vida. O maior propósito de Deus levar nós para certos lugares, e talvez a gente possa dizer que está cansado, mas o maior propósito de Deus é que a gente venha salvar vidas. Nós fomos chamados para salvar vidas. Nós fomos chamados para ser embaixadores de Cristo. A missão da igreja, a missão do povo de Deus, a missão daquele que porta a palavra de Deus é levar a palavra de salvação ao perdido. E Jesus não perdeu este foco. Eu e você também não devemos perder este foco. A palavra de Deus sempre tem que ser a nossa força, para que nós possamos se levantar em momentos de fraquezas e prosseguir. O salmista fala no Salmo 126, no verso, se eu não me engano é o verso 5, aquele que andando leva a preciosa semente, chorando e andando, voltará com certeza com alegria, trazendo consigo as suas recompensas. Aqueles que vai levando a palavra de Deus, pode estar chorando, pode estar cansado, mas ele vai voltar, e vai voltar com alegria, trazendo as suas recompensas. Deus, ele não é um Deus que deve ninguém. Deus não é um Deus que esquece do trabalho que nós fazemos para ele. O apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, porquanto ele fala, Deus, ele recompensa a nós, ele recompensa o nosso trabalho, ele recompensa os nossos esforços, ele recompensa aquilo que a gente faz por ele e para ele. Glórias a Deus. Nisso uma mulher, no verso 7 disse uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me um pouco de água a beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então lhe respondeu a mulher, como sendo tu, judeu, pode pedir água para mim que sou uma mulher samaritana? Então ali havia uma rivalidade. Jesus, ele senta ali para evangelizar aquela mulher. Jesus, ele fica ali para pregar aquela mulher. Jesus já sabia que aquela mulher iria vir até aquele poço tirar água. O incrível é que essa mulher tinha algo por trás da vida desta mulher. Essa mulher não era uma mulher comum. Essa mulher não era apenas uma mulher samaritana. Ela era uma pecadora. Ela era uma pessoa que ela era desprezada pelos restantes da sociedade dos samaritanos. Podemos enfatizar isso através de pequenos estudos. Primeiramente, o horário de buscar água das mulheres era ao cair do dia, na faixa etária de 6 horas da tarde.
Era o horário que as mulheres tinham costumes de ir buscar água para beber, para encher os seus cântaros, para abastecer as suas casas. E essa mulher, ela não faz isso. Essa mulher vai ao meio-dia buscar água no sol quente. Essa mulher evitava a população. Essa mulher evitava a sociedade. Essa mulher evitava os contatos com outras mulheres, porque ela sabia que ela seria envergonhada, ela seria julgada, ela seria insultada pelas outras mulheres. Uma das causas pelo qual ela poderia ser julgada justamente era porque ela poderia ser uma mulher adúltera ou uma mulher que se prostituía, e isso era considerado ali para os judeus e para os samaritanos um ato abominável. Então essa mulher ela não queria contato com a sociedade, ela estava desprezada, ela estava fora do ciclo natural da cultura dos samaritanos e dos judeus. Só que Jesus se importa com essa mulher, e Jesus vai atrás desta mulher em um momento no qual ela já tinha decidido que ela iria viver fora dos costumes dos samaritanos. E tinham vários problemas em Jesus falar com ela. Por isso que ela: como tu, sendo judeu, me pedes água para beber, sendo eu samaritano? Primeiramente, Jesus era um mestre. Jesus ensinava a palavra de Deus, glória. Jesus ensinava a palavra de Deus. E para os samaritanos e os judeus, era inadmissível um mestre, um ensinador, falar com uma pecadora. Os judeus eram um povo bastante rigoroso. Então falar com uma pecadora era abominável. Era a cultura judaica. Até mesmo se um líder religioso ou um judeu extremista, se ele bebesse água ou qualquer coisa que viesse da parte de um gentil, um samaritano, ele se tornava contaminado. Na mente dele, tudo que vinha da parte dos pecadores era contaminável a eles, entendeu? Só que Jesus não só fala com ela, mas também pede água dela para beber. Jesus queria compartilhar do cântaro dela. Jesus queria dizer a ela que ele não rejeitava ela. Pelo contrário, Jesus amava ela, e Jesus queria que ela se arrependesse. Jesus estava dizendo: olha, eu não te rejeito, olha, eu não te julgo, olha, eu não te desprezo. Pelo contrário, eu vim falar contigo. E não somente isso, falar contigo, mas compartilhar das tuas dores, daquilo que tu tens sentido todo esse tempo. Fala comigo, confessa para mim, porque eu irei realizar uma obra na tua vida. E é isso que Deus quer com muitos nessa era, nesse tempo e no decorrer dos anos. Jesus quer se relacionar com a pessoa. Jesus, ele não nos despreza. Jesus, ele não nos condena agora. Mas Jesus, ele quer que todos venham ao conhecimento e ao arrependimento de seus pecados. Jesus quer que nós expressamos as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações, a ponto de que ele venha nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. É isso que Jesus quer. E Jesus evangeliza aquela mulher. Jesus não se deixa ser movido pela tradição, pela cultura, pelo aquilo que o homem acha normal, pelo aquilo que o homem condena a outra pessoa. Jesus é movido por amor. E é por isso que ele fala assim: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus: ó, se tu conhecesses o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? Qual é o dom supremo? No qual Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, o dom supremo de Deus é o amor. E Jesus fala: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede água, tu me pediria e eu te daria água da vida. Se tu conhecesses o amor que eu sinto por vocês, e quem sou eu te daria a água da vida. Eu te daria verdadeiramente a satisfação interior. Tu não sentiria mais sede, tu não sentiria mais dor, tu não sentiria mais sofrimento, tu se alegraria, apesar de todos esses impedimentos, apesar de todos os momentos difíceis que você viesse passar, tu se alegraria, porque eu preencheria o seu ser da minha alegria, do meu amor, da minha compaixão, da minha misericórdia, da minha graça. É isso que Jesus disse: se tu conhecesses o amor de Deus,
E na verdade é isso que falta na vida de muita gente, é conhecer realmente o amor de Deus. Tem muitas pessoas que pregam o evangelho e tem que ser esquecido do princípio principal do evangelho, que é o amor. É o amor. Mas o amor não traz a omissão de pecados. O amor não traz o encobrir de pecados. Não traz um leve massageio em pecados alheios. O amor. Jesus disse que estava ali por amor. Por amor que Jesus estava ali. E se nós aprendêssemos a fazer a obra de Deus, a pregar a palavra de Deus, a viver em amor, muitas coisas seriam transformadas, porque pelo um ato de atitude, pela uma palavra, uma expressão da parte de Jesus Cristo para aquele ser, aquela mulher samaritana que estava cheia de rivalidade, cheio de ódio pelos judeus, constrangeu aquela mulher, a ponto de ela mudar a sua fala a Jesus, mudar a sua forma de expressar para Jesus. Jesus constrangiu aquela mulher, não com palavras de desprezo, não por palavras de julgamento, mas com palavras de amor. Aleluia. Senhor, indagou lá no verso 11, indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo, onde tu podes conseguir essa água viva? Jesus constrange aquela mulher. Aquela mulher, ela começa a falar com Jesus de uma forma diferente. Mas ela, por mais que ela viesse reconhecer que ele era um mestre diferente, que ele era uma pessoa diferente, por mais que ela viesse ali, olha, esse homem é diferente. Esse homem, ele é diferente dos outros homens. Por mais que ela viesse reconhecer isso, ela era limitada e olhava apenas para as coisas mundanas. Ela: Senhor, o poço é fundo e tu não tens com que pegar a água. Como tu irás pegar água? E é isso que eu quero trazer também para nós hoje. É porque a gente não entende o verdadeiro propósito do evangelho. A gente não entende o verdadeiro significado de evangelização, de sermos portadores da palavra de Deus. É levar a pessoa ao conhecimento de Cristo Jesus. É pregar não uma vida terrena, material, mas uma vida celeste e espiritual. Viver para Cristo é abrir mão das coisas materiais, é abrir mão de tudo aquilo que seja terreno e olhar para aquilo que seja eterno. É fitar os olhos em Jesus, fitar os olhos na eternidade, fazer as pessoas priorizarem as coisas que vêm do alto e deixar as coisas da terra para serem vividas de uma forma não inferior, mas em segundo plano. Primeiramente, como diz o evangelista Mateus, lá no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Esse é o foco do evangelista, é fazer as pessoas buscar o reino de Deus e a sua justiça, entendeu? As pessoas priorizarem o reino de Deus. E a gente tem falhado nisso. A gente fala muito de coisas materiais, a gente fala muito da vida terrena e se esquece de falar do reino dos céus. E se esquece de falar das coisas celestes, e se esquece de falar da eternidade, e se esquece de falar da recompensa de viver a eternidade com Deus, que é a salvação, a maior vontade de Deus, morrer na cruz. O maior propósito de Deus a morrer na cruz não foi nos dar uma vida de prazeres terrenos, mas de dar-nos um gozo celestial e eterno. Esse foi o propósito de Deus. A gente tem que parar de fitar os nossos olhos nas coisas terrenas e procurar olhar primeiramente para as coisas dos céus. Eu não estou falando que a gente tem que deixar tudo que é terreno. E se for preciso, é isso que deve acontecer. Mas a gente tem que dar prioridade para as coisas de Deus. Se pergunte a você mesmo: será que você prioriza as coisas celestes? Será que você prioriza as coisas de Deus? Será que você não dá espaço primeiramente às coisas terrenas, às coisas seculares? Será que você não prioriza aquilo que satisfaz, aquilo que traz benefício próprio para você mesmo, antes de priorizar as coisas de Deus, aquilo que traz resultado eternos para a tua vida espiritual? Porque aquele que pouco semeia, pouco também ceifará, mas aquele que muito semeia, muito também ceifará. É a Bíblia que diz, não sou eu.
Então, Deus ali, Jesus Cristo, responde aquela mulher no versículo 12 e diz assim: acaso tu és maior? Ela continua a falar: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Olha Jesus falando de eternidade, um contraste de eternidade com coisas terrenas. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Então Deus responde àquela mulher de forma diferente. Aquela mulher, ela usa um termo talvez de sarcasticidade para Jesus, de zombaria. Acaso tu és maior do que o nosso servo, o nosso pai Jacó? Acaso tu é maior do que Jacó, que nos deu o poço para beber, bebendo dele mesmo e seus gados e seus filhos? E Jesus poderia ser: eu sou maior do que Jacó, eu sou. Mas Jesus responde ele, porque Jesus responde ela de outra forma, porque Jesus tinha um propósito, Jesus tinha um foco, e Jesus não queria espantar aquela mulher, mas Jesus foi realista evangelizando. Jesus não perdeu o foco da sua mensagem. Jesus continuou a ministrar, falando e enfatizando acerca do reino dos céus. Porque Jesus responde ela não com a mesma sarcasticidade que ela respondeu Jesus, que ela fez uma pergunta para Jesus, mas Jesus continua com seu foco evangelista, respondendo àquela mulher: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus afirmou no versículo 13: quem beber dessa água terá sede outra vez. Jesus contorna aquela conversa. Jesus não responde na altura que ela respondeu Jesus. Jesus enfatiza o evangelho, Jesus enfatiza o amor, Jesus enfatiza a evangelização daquela vida. E a pergunta é: será que nós agiríamos igual Jesus Cristo de Nazaré? Será que quando as pessoas nos dão pedrada? Será que quando as pessoas nos questionam? Será que quando as pessoas ela nos coloca dúvidas e perguntas agressivas, será que a gente agiria igual Jesus, contornando a conversação, ou reagiria atacando aquela mulher à altura, aquela pessoa à altura? Então tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de homem, humilhou-se até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda boca confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ficar até aqui. Espero que Deus tenha falado ao seu coração. O texto é longo, eu poderia continuar ministrando versículo por versículo, porque todo ele é edificante, né, e traz uma lição para a nossa vida, mas eu creio que até aqui foi suficiente para Deus falar com você. Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Breve estaremos de volta com outra mensagem em nome do Senhor Jesus.